Olá, tudo bem com você? Na aula anterior, nós vimos o tipo de relação P implica Q, certo? Na aula de hoje, nós veremos a relação P é equivalente a Q. Tá? A regra que nós utilizamos para o P implica Q é a mesma regra que nós utilizamos para P é equivalente a Q, salvo algumas considerações. Vamos ver o seguinte, que nós temos uma hipótese, isso foi falado na outra aula, é equivalente a uma tese, ok? Uma tese. Para que isso daqui realmente possa acontecer, para que uma hipótese seja equivalente a uma tese, nós teremos que voltar à nossa tabela verdade do condicional se somente se, que era este sinal aqui, parecido com o sinal de equivalente. Tá? Só que este sinal aqui nós utilizamos para fazer o teste da nossa tabela verdade. Né? Então nós tínhamos lá verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso, certo? E apenas dois casos eram verdadeiros, que é esse caso aqui, verdade, verdade, e falso, falso. Os outros casos eram falsos, que são esses casos aqui, verdade, falso, falso, verdade, falso e falso. Falamos na aula anterior que a relação de P implica Q deve necessariamente ser da tabela verdade C, então, para todos os casos, exceto o caso onde for verdadeiro e falso. Esse caso não pode, para esse tipo de relação. Okay? Para esse tipo de relação, que é uma relação de equivalência, são verdadeiros somente os casos onde é verdadeiro, verdadeiro, onde a hipótese for verdadeira e a tese for verdadeira, e também para os casos onde a hipótese for falsa e a tese for falsa. Simples, não é mesmo? Vamos a um exemplo para a gente poder ilustrar isso da melhor forma. 2 é divisor de 8 é equivalente, usamos o sinal de equivalente, que é parecido com o sinal de C somente C. Então, 2 é divisor de 8, é equivalente ao máximo divisor comum de 2 e 8 ser igual a 2. Certo? Um exemplo bem simples sobre como funciona esse tipo de relação. A seguir, eu vou demonstrar através de uma tabela verdade como que esse tipo de relação funciona. Então a gente tem uma proposição que nos diz o seguinte. Vamos escrever aqui. P, vou tentar um tamanho menor aqui. P, se P, então Q, dentro de parênteses, é equivalente à seguinte proposição. A negação de Q, então, se a negação de Q, então a negação de P. Ok? Então, essa proposição a gente vai colocar aqui dentro. Tá? Essa proposição aqui. Nas demais linhas, a gente vai colocar as outras proposições. Então, vamos colocar aqui a proposição P, a proposição Q. Aqui a gente pode colocar essa proposição.
que é a proposição se P, então Q, a negação de Q, a negação de P e a negação de Q, então a negação de P. Ok? Preenchendo as tabelas verdades de uma forma bem simples: verdade, verdade, falso, falso, verdade e falso, verdade e falso. Então, lembrando como que vai ficar aqui para esse sinal C, então, verdade, falso, verdade, falso. Opa, verdade, verdade, certo? Verdade, falso, verdade, verdade. A negação de Q agora vai ficar, vamos só inverter os valores, vamos utilizar uma outra cor. Então, invertendo os valores de Q, vai ficar falso, verdade, falso, verdade. Trabalho aí que exige muita atenção, né? A negação de P, que é essa linha aqui. Então, vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Por fim, vamos através da relação C, então, nesse caso aqui, vai ficar verdadeiro, certo? Falso, verdadeiro e verdadeiro. Como nesse caso aqui nós estamos trabalhando com essas duas proposições, que é essa proposição aqui equivalente a essa proposição, vamos fazer o teste e ver se dá certo. Verdade, verdade, verdade. Falso, falso, verdade. Verdade, 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 verdade. Ou seja, essa relação de equivalência está correta. Bem, então aqui nós temos um exemplo utilizando proposições para este sinal de equivalente. Bom, a aula de hoje foi isso, espero que tenham gostado. É uma matéria bastante fácil, uma disciplina que exige atenção na hora de trabalhar com tabela verdade. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre sentenças abertas e quantificadores. Até a próxima, um abraço.